segue falando sobre esses números agora com Dante Graça, sobre o interior do estado, que também é uma outra boa notícia relacionada à Covid-19. O interior do Amazonas passou 24 horas sem registrar nenhum óbito de Covid-19, né, Dante? Exato, Adriane. Esse dia que ficou sem o registro foi finalizado no dia 7, né? O dado foi divulgado no dia 8, então é referente ao dia 7 de maio, nenhum registro de óbito por Covid em nenhum dos 61 municípios do interior. Isso é algo que não acontecia desde novembro, né? Na verdade, novembro, dia 23 de novembro, foi a única vez que isso aconteceu, segundo o boletim da FVS. Então, é um sinal positivo. Quando você pega de 1º a 7 de maio, pegando esses 7 dias, a média de mortes ficou em 3, um pouquinho mais de 3, 3,3, mas esse dia sem mortes, esse dia 7 sem nenhum registro de óbito, é somente a segunda vez que acontece no estado desde o início da pandemia. Então, é uma sinalização positiva, é um reflexo também da quantidade de internados no interior, que tem reduzido, né? A gente, na última atualização que o governo fez, eram 21 municípios do interior sem nenhum paciente hospitalizado por Covid-19, né? Então, é uma sinalização positiva, agora que a gente não pode comemorar demais, né? O Emanuel fez um ótimo alerta aí também sobre a nossa situação, a gente continua tendo que se cuidar porque as pessoas com o vírus continuam circulando, né? Então a gente não pode entender isso como um sinal para todo mundo ir para a rua e comemorar e ficar de boa, não. É legal, bora ver isso como uma sinalização positiva, um número de uma vitória muito grande, agora requer cuidados subsequentes para que continue assim, né? Eu acabei de citar, a gente só teve um dia assim em novembro, né? E depois de lá não tivemos mais isso. Então é importante que se mude um comportamento, uma maneira de enxergar a pandemia depois de tantas lições que ela nos deu, para que isso aconteça mais vezes. Em Manaus, por exemplo, nunca teve esse registro final. A gente teve mais 2 vezes ali no rescaldo da primeira onda, ali naquela quedinha da primeira onda, que se comemorou dias sem mortes em Manaus, porém, quando você analisava depois, havia aquelas mortes que são registradas posteriormente, né, por dados clínicos, critérios epidemiológicos e tudo mais. Então ela acabava voltando para aquele dia. Então Manaus nunca teve isso, o interior só teve uma vez. Então a gente precisa mudar o comportamento mesmo, manter todos os cuidados para que isso continue acontecendo, né? Para que a gente venha a ter mais dias com menos mortes e dar cada pequeno passo, né? Cada pequeno passo nesse momento de combate a um inimigo tão poderoso, cada passo que se dá para frente é uma vitória. Agora, sobre comportamento, Dante, nesse exemplo do interior, eu acho que tem algo que a gente precisa observar em relação ao número de mortes, até que há um certo sentido, porque, afinal de contas, as UTIs que atendem estão aqui na capital. Então, as pessoas mais graves do interior foram trazidas para cá e é natural que esses registros se façam aqui. Mas hoje e nos dias anteriores, nós temos aí o número de internações, que na capital são muito maiores do que em todo o interior do estado. Se fosse compararmos Manaus com um município qualquer no interior, aí seria uma comparação injusta. Mas aqui temos metade da população comparando com o resto do interior. Ou seja, o interior está fazendo alguma coisa diferente da capital, porque juntando todos os municípios, nós temos menos internações que na capital. A gente tem 2 vezes mais na capital do que somando todos os outros 61 municípios. Então, há alguma coisa em termos de comportamento que está sendo feito lá no interior que não está sendo feito aqui na capital, não é isso, Dante? Eu acho que é legal essa comparação e aí a gente consegue enxergar isso de uma maneira mais ampla, né? Se a gente pensar que os municípios do interior, a gente sabe que a gente tem pouca ligação rodoviária, tem uma dificuldade de passar de uma cidade para outra, como outros estados você dirige 20 minutos e você consegue estar em outra cidade, né? Aqui a gente tem, então, pequenos, vamos pensar que a gente tem 61 grupos ali pequenos, isolados, e embora trazer isso para Manaus como se fossem famílias, né? Transformar esses municípios em famílias. Então, se a gente em Manaus conseguir fechar a nossa família, fechar o nosso cerco, a nossa bolha social, e cada um ficar por aqui comportado, como aparentemente estão essas bolhas sociais do interior, a gente pode conseguir sim ter resultados semelhantes aqui em Manaus, porque tudo isso é reflexo uma coisa da outra, né? Como você bem falou, os casos mais graves acabam vindo para Manaus. Mas a gente sabe que tem gente que muitas vezes demora a conseguir um atendimento no interior e acaba falecendo lá mesmo. Então... E Dante, não dá nem para a gente falar que é uma proporcionalidade de pessoas, né? Porque o estado do Amazonas é praticamente dividido, 50% aqui na capital, 50% exato, dividido no interior do estado. Agora, o que chama atenção é o comportamento social. Mais cedo, nós mostramos que a Central de Fiscalização encerrou pelo menos 3 festas clandestinas que estavam acontecendo aqui. Festas estas cheias de jovens
aglomerados, sem nenhum tipo de cuidado, lotando espaços que deveriam estar fechados. O que pode funcionar, pode, de acordo com capacidade de lotação, com horário, e aí tudo estava sendo infringido. No sábado, eu percebi, principalmente na zona centro-sul da cidade, um movimento muito tenso de veículos, restaurantes extremamente lotados, praças de alimentação extremamente lotada, essas festas acontecendo também. Então, esse comportamento, essa necessidade de estar na rua, de celebrar sei lá o quê, que as pessoas têm tido na capital, refletem muito nesses números, no fim das contas. Por que a gente está assim aqui e não está no interior dessa forma? Mas ainda bem que pelo menos lá o pessoal está mais de boa, né? Eu lembro ano passado, analisando esses dados, e eu lembro de acompanhar com o pessoal do Atlas ODS, eles tinham muita preocupação quando eles analisavam ali o gráfico da semana do Dia das Mães. Eles mostravam que houve um aumento, né, na circulação de pessoas nas ruas, e 2 semanas depois, né, nada coincidentemente, houve mais mortes do que vinha acontecendo nas semanas anteriores. Então, a gente precisa agora, né, só resta torcer para que isso não aconteça de novo. A gente sabe a situação que a gente acabou de viver em janeiro, mas nem aqui, nem no interior, bora tentar pegar o interior que se mantenha como exemplo para a gente e a capital que possa aprender, né, com esses municípios. Mas mesmo assim, eu gosto de fazer um alerta, né, como eu de vez em quando estou indo lá em Novo Airão, eu tenho um pedacinho de terra lá, por enquanto vou construir daqui a pouquinho, e quando eu volto, domingo, ali perto do Miriti, sempre tem uma movimentação muito intensa, ali já em Manacapuru. Então, o pessoal de Manacapuru também, bora continuar tomar um pouco mais de cuidado também, evitar esse excesso de festa, né? Porque a gente sabe que lá a fiscalização não é tão intensa quanto aqui, né? Como a CIF tem feito as fiscalizações mais em Manaus. Então, faço até essa lembrança, essa menção, porque a gente não pode vacilar porque as coisas estão melhorando. A gente precisa manter os cuidados cada vez mais intensos para poder se livrar, já que a nossa vacinação está um pouquinho mais lenta do que a gente esperava. Né? Dante, eu acho que a gente precisa olhar também para o atendimento de saúde. A média e alta complexidade a gente sabe que não existe no interior, não existe. Mas existe um atendimento básico no interior e que me parece muito mais efetivo do que aquele que é feito aqui na capital, e possa ser que esse atendimento também interfira nos resultados, no controle da doença. Agora não vou entrar aqui na discussão sobre tratamento prévio, né, ou antecipado, enfim, não vou entrar nessa discussão. Mas o fato é que por lá tem atenção básica, é a única atenção que a população tem disponível para si. Muito Exato. Obrigada, Bora torcer para o tratamento, o melhor tratamento possível, a gente se cuidar, cada um fazer o seu, a gente consegue. Exatamente. O pessoal do interior também se cuida mais do que a gente, né? Convenhamos. Obrigada, Dante, por sua participação. Obrigado. Ótimo dia para você, bom começo de semana. Gostou do vídeo? Vem ver mais o nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.